Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Berk Figueiredo, professor de Química, e vamos para mais uma aula bacana de Química. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre cálculos estequiométricos, a tão famosa conhecida estequiometria. E se você sabe que tem que dominar a estequiometria, não perca as aulas de balanceamento, que já tivemos em momentos anteriores. Vai ter aqui o link por aqui em algum lugar. Clica no link e acompanha a aula de balanceamento por tentativa e balanceamento por método algébrico. Bom, quando falamos de estequiometria, gente, de maneira simples e fácil, o que é que o aluno precisa saber de maneira mais fácil possível? Que a estequiometria vai estar trabalhando dentro de um conteúdo chamado de mol. E de maneira bem simples, o que é o mol? Para você que está me acompanhando, o mol é nada mais nada menos que uma quantidade de matéria. Para ficar fácil de você associar, imagine, por exemplo, que eu peço para você, que está aí me acompanhando agora, comprar uma dúzia de laranjas. Se eu pedir para você me trazer uma dúzia de laranjas, você iria me trazer 12 laranjas. Se eu pedisse para você agora me trazer uma dezena de melancias, na lógica você ia me trazer 10 melancias. Você consegue entender que algumas palavras elas vão representar uma quantidade de medidas? A palavra dúzia vai representar sempre o número 12, seja laranjas ou bolinhas de gudes. A palavra dezena vai representar sempre o número 10, seja melancias ou goiabas. Nessa mesma lógica, gente, o mol vai ter essa mesma característica. E aí eu te falo, o que é que representa o mol? De maneira bem simples, gente, o mol ele vai representar 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho 1 mol de laranjas. Eu teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 laranjas. Vamos imaginar que eu tenho 1 mol de melancias. Eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 melancias. Essa mesma lógica eu vou colocar na química. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho 1 mol de moléculas de água. Eu teria 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Vamos imaginar que ao assoprar, eu coloco para fora 1 mol de gás carbônico. Eu colocaria 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico. Estou conseguindo acompanhar direitinho? Que um mol é nada mais nada menos que uma quantidade de matéria? Mas pensa comigo, se eu pedir para você me trazer uma dúzia de laranjas e uma dúzia de melancias, embora em ambos os casos eu tenha 12 de cada, tu concorda comigo que uma dúzia de melancias vai pesar bem mais do que uma dúzia de laranjas? Na química eu vou ter essa mesma lógica. Se eu tiver 1 mol de água e 1 mol de gás carbônico, embora eu tenha a mesma quantidade, 1 mol de gás carbônico vai pesar muito mais do que 1 mol de água. E aí que vem a nossa relação. Quanto é que equivale a 1 mol de água? 1 mol de água iria equivaler a 18 gramas de água. Já se eu tivesse 1 mol de CO2, eu teria, na lógica, 44 gramas de CO2. E essa é a relação que meu aluno precisa saber. A nível de Enem, a nível de vestibular, o que é que o aluno tem que saber dentro de estequiometria? Que 1 mol equivale a uma quantidade de medidas e que, por sua vez, substâncias diferentes vão apresentar massas diferentes. Dentro disso, a gente desenvolve então uma técnica para encontrar a massa de uma substância a partir de uma outra substância. E essa é a tão famosa conhecida estequiometria, também chamados por muitos de cálculos estequiométricos. E aí o que é que o aluno precisa saber? Que toda vez que falamos de cálculo estequiométrico, eu vou precisar saber que 1 mol equivale à massa molar, uma massa específica daquela substância. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. E por sua vez, dentro da estequiometria, eu vou fazer a tão famosa regra de 3 para poder o aluno saber transformar de um no outro. Na aula de hoje, tem aquela parodiazinha para você fixar ainda um pouco essa pegada da estequiometria. E para você entender um pouco melhor sobre esse conteúdo, daqui a pouco vamos ter aquela paródia fantástica sobre estequiometria. E antes da paródia, para fixar bem o que nós acabamos de falar aqui,
Vamos ver agora uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio? Vamos ver como é que o Enem cobra estequiometria em suas questões? Vamos para a questão. Na investigação forense, utiliza-se o luminol, uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue, produzindo uma luz que permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue, mesmo que a superfície tenha sido lavada, né? É proposto que na reação do luminol em meio alcalino, na presença do peróxido de hidrogênio e de um metal de transição, que após a relaxação dá origem a um produto final da reação 4, que é o 3-aminofitalato, com liberação de energia na forma de onda ultravioleta, né, na forma de luz, e gás nitrogênio. Aí eles dão aqui a gente o peso molecular das substâncias, a massa molar, né? Ou seja, para o luminol eu tenho 177 gramas por mol e para o 3-aminofitalato eu vou ter 164 gramas por mol. A reação química está dada, nesse caso já está balanceada, então eu não preciso fazer o balanceamento. Mas se não tivesse balanceada, seria necessário balancear. Lembrando mais uma vez, para quem perdeu a aula de balanceamento, vai estar aqui nos cards, tá certo, gente? O link para você assistir a aula sobre balanceamento. Aí na questão coloca aqui, ó, na análise de uma amostra biológica para análise forense, utilizou-se 54 gramas de luminol e peróxido de hidrogênio em excesso, obtendo-se um rendimento final de 70%. Sendo assim, a quantidade em gramas de 3-aminofitalato formado na reação foi. E aí, mais uma vez, o que é que meu aluno precisa saber? Vamos ativar aqui a canetazinha aqui, ó, ponto, opção de ponteiro. Vou botar aqui o vermelhinho. E aí, de maneira simples e fácil, ó, eu vou ter aqui o nosso luminol, beleza? Que a massa dele está dada aqui, ó, 177 gramas por mol. O que é que significa dizer isso? Que para cada 1 mol, eu tenho uma massa equivalente a 177 gramas. E vou ter aqui o meu aminofitalato, onde ele tem a massa de 164 gramas por mol também. E aí, gente, de maneira simples e fácil, como é que nós resolvemos essas questões de estequiometria? Toda questão de estequiometria, o comando, na maioria dos casos, é sempre essa parte finalzinha aqui, ó, da questão. É o comando da questão. É aqui onde a gente vai encontrar a pergunta que a questão está querendo nos fazer. E aí, vê que bacana, ó. Ela diz que foi utilizado no processo 54 gramas de luminol. E ele quer saber a quantidade de 3-aminofitalato produzido no processo. Então, o aluno faz isso aqui, ó. Regrinha de 3. O luminol é 177 gramas de luminol. Vai estar para 164 gramas do 3-aminofitalato. 54 gramas, que foi a massa dada no meu processo. 54 gramas está para X. E aí, de maneira fácil, a gente usa aqui, ó, a nossa regra da proporção, a tão famosa, conhecida regra de 3. E fazendo aqui uma matemática básica, ó, você vai encontrar uma resposta de 50 gramas. Aí meu aluno vai dizer, ô Berg, mas não tem a opção 50 gramas nas alternativas. Isso porque, gente, nessa questão, ele nos diz que o rendimento, ó, foi de 70%. Então, eu vou precisar agora fazer o rendimento dessa reação. Como é que seria isso? Esses 50 gramas estaria para 100% da minha amostra. Então, se a minha reação ela fosse 100%, eu teria 50 gramas sendo produzido. Mas como o rendimento aqui, ó, foi de 70%, vou colocar aqui em cima, então 70% vai estar aqui, ó, para X'. E não perdendo muito tempo aqui na regrinha de 3, né? Faz aqui a regrinha de 3. Esse meu X' seria igual matematicamente a 35 gramas. Alternativa, a letrinha A, D. Belezinha até aqui, gente? E aí, para que a gente possa fixar bem, né, essa parte da estequiometria, vamos agora puxar uma paródia sobre cálculo estequiométrico para que você possa fixar bem esse conteúdo? Vem comigo!
comigo! É hoje que tu pega cálculos químicos de uma vez. É hoje que tu pega cálculos químicos de uma vez. Reação ok, balançamento ok, informações ok, conversão ok. Pega a equação e aplica a regra de 3. Pega a equação e aplica a regra de 3. É hoje que tu pega cálculos químicos de uma vez. É hoje que tu pega cálculos químicos de uma vez. Reação ok, informação ok, conversão ok, balançamento ok. Pega a equação e aplica a regra de 3. Pega a equação e aplica a regra de 3. Presta atenção, não vai se arrepender. Uma dica dessa nunca mais vai esquecer. 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 É isso aí, galera! Aprendendo aqui estequiometria de uma maneira simples e fácil, vem aqui para o Vai Cair no Enem. Para você um beijo enorme, bons estudos e até mais! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Beck Figueiredo, professor de Química. E se você gostou dessa nossa aula de balanceamento, não perde tempo e efetua tua matrícula no Vai Cair no Enem, o curso. Vamos aprofundar ainda mais esse conteúdo tão bacana cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou estar lá te esperando. Vem comigo!